Dorival Júnior já definiu o time titular da seleção brasileira para enfrentar a Colômbia nas eliminatórias. Sem Neymar, que estava nos planos do treinador para ser titular, ele busca uma nova alternativa para tentar alcançar a 4ª colocação na competição. Nesse vídeo você verá quem foram os escolhidos do Dorival para formar o time titular e também a minha análise sobre cada um deles. Amanhã, o Brasil vai a campo pelas eliminatórias para enfrentar justamente a Colômbia. E para você que curte apostar, você pode fazer suas apostas com segurança na Alfa, que é a nossa casa de apostas parceira. Casa de credibilidade, tanto que é patrocinadora master do Grêmio e do Internacional. A Alfa tem ótimas odds, diversos mercados à sua disposição, sem contar que ela apresenta uma plataforma moderna e intuitiva. Lá dá para também depositar e sacar via Pix para facilitar a sua experiência na plataforma, sem contar que eles contam com um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalmente em português para te ajudar no que você precisar. Para você se cadastrar e fazer sua aposta no Jogo do Brasil ou de qualquer outra seleção, vou deixar o link para você realizar o seu cadastro aqui na descrição. Lembrando, não se esqueça de utilizar o código VINI. Outra coisa importantíssima, a Alfa é destinada apenas para maiores de 18 anos. E se você quiser realizar suas apostas, lembre-se, jogue sempre com responsabilidade. O jogo do Brasil com a Colômbia acontecerá amanhã. O Brasil vai jogar em casa contra a Colômbia. Confronto que é um confronto direto, porque a Colômbia está só um ponto na frente do Brasil na classificação. Então, uma vitória da nossa seleção já nos colocará à frente da Colômbia. Eu já fiz um vídeo analisando o time da Colômbia que eles devem mandar a campo contra o Brasil, e se você ainda não conferiu a minha análise da seleção colombiana, depois vou deixar um cardzinho ali em cima para você conferir. A escalação titular da seleção brasileira foi divulgada pela TNT Sports. De acordo com eles, o Dorival já esboçou o seu time titular com Alisson como o goleiro titular. E acho que nesse caso não tem muito para onde fugir também. Vive um bom momento no Liverpool lá no futebol inglês, sem contar que ele já é naturalmente também o titular do Dorival. As outras opções em relação a ele seriam o Bento, goleiro do Al Nassr, que há muito tempo já não joga na seleção, só teve as oportunidades lá na data FIFA de março do ano passado. E a outra opção seria o Lucas Perry, que acabou sendo convocado depois que o Ederson foi cortado por lesão. Então aqui nem tem como de fato reclamar do Alisson, ele vive um bom momento e é o nosso goleiro mais experiente. Na lateral direita, eu já vi algumas pessoas reclamando da escolha do Dorival. Com o corte do Danilo, que poderia até ser escolhido como titular porque o Dorival gosta muito dele, com a ausência do Danilo, ele acabou escolhendo o Wanderson do Mônaco para ser o titular. O reserva dele então será o Wesley do Flamengo. Eu acho que o Dorival pensou muito mais no fato do Wanderson já ter uma experiência na seleção, tanto que em alguns jogos do ano passado, na reta final, ele já tinha sido titular. Agora, o Wesley é a primeira experiência dele na seleção brasileira. Talvez o Dorival tenha levado isso em consideração para que o Wanderson fosse titular e o Wesley reserva. Porque se for de fato por futebol jogado mesmo hoje, o meu titular seria o Wesley. Mas compreendo perfeitamente o Dorival não querer colocar o Wesley logo de cara, de repente numa enrascada, sendo que ele não tem vivência nenhuma de seleção. Sem contar que, independente de ser o Wanderson ou o Wesley o titular, o escolhido vai ter que estar muito bem no dia do jogo. Porque marcar o Luiz Dias é sufoco, é uma tarefa difícil. É um jogador rápido, habilidoso, que vai muito para sua jogada individual. Não é à toa que ele tem o destaque que ele tem lá no futebol inglês também. Na outra lateral, ele acabou escolhendo o Guilherme Arana, que é um jogador que também tem tido bastante sequência com ele desde o ano passado. A outra opção em relação ao Arana seria o Alexandro do Flamengo, que foi convocado para a vaga do corte do Danilo. Hoje eu também ficaria com o Arana, mas entendo que o Arana também hoje não é nenhuma unanimidade como já foi no passado. Eu acho que hoje a gente poderia testar outros laterais na seleção, até mesmo como o Caio Henrique, mas não sei por que o Dorival não dá oportunidades para esses jogadores. Caio Henrique, Carlos Augusto, até o Abner mesmo, foi bem nas chances que teve no ano passado e agora o Dorival já volta com o Arana. Não é nenhuma tragédia, muito pelo contrário, eu gosto do futebol dele, só tô dizendo que ele não é mais aquela mesma unanimidade de antes. A dupla de zaga acabou sendo formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, que também é a dupla que o Dorival já vinha utilizando nos jogos do ano passado. Vocês podem perceber que ele tá montando um esqueleto
E acredito que até a Copa do Mundo, dificilmente aqui vai mudar uma coisa ou outra. Essa já é a base do Dorival, é a base dele desde o ano passado. Então, por exemplo, mesmo que ele convoque um jogador que esteja em alta, dificilmente esse jogador vai ganhar a condição de titular. Vou dar como exemplo aqui o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um baita zagueiro, vive um bom momento no Flamengo, sai jogando bem, passe longo bom. Agora, qual que é a chance do Léo Ortiz tomar a titularidade do Marquinhos? Muito, muito baixa, justamente porque o Marquinhos já faz parte desse esqueleto do Dorival. A nossa dupla de zaga vai ter que ficar muito ligada com os jogadores de ataque da Colômbia, não só os que atuam pela ponta, mas os centralizados mesmo, porque são jogadores de muita força física. Outra coisa que nós temos que estar muito atentos, bola aérea, porque os jogadores de defesa da Colômbia são ótimos na bola aérea. Mina, Cuesta, Sanches, então Marquinhos e Gabriel Magalhães vão ter trabalho dobrado. O Gabriel Magalhães eu acho que hoje é até uma unanimidade na nossa zaga, é um jogador que passa por um bom momento no Arsenal, tem bastante força física, bom poder de recuperação, vai muito bem na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Agora, o Marquinhos é um jogador que eu nem teria convocado, sendo bem sincero. Léo Ortiz seria o meu titular. No meio-campo, o Dorival teve que apresentar mudanças, porque, como já havia sido noticiado pela mídia, ele tinha a ideia de montar um meio-campo com o Neymar como titular, como seu 10, o seu armador. Mas como ele foi cortado por não ter condições de jogo e o Endrick foi convocado para sua vaga, então ele teve que mudar um pouquinho a sua estratégia. Ele ensaiou no treino um meio-campo com uma dupla de volantes, né? Bruno Guimarães e Gerson, que já haviam sido titulares também no final de 2024. Bruno passa por um bom momento na Inglaterra, Gerson tá jogando muito bem no Flamengo, então ele manteve esses dois e trouxe para ser o armador desse time o Rafinha, que faz temporada sensacional pelo Barcelona e nesse momento é até o favorito para vencer a bola de ouro. Ele tem jogado bem nessa função no Barcelona, mais flutuando, chegando para finalizar. É assim que ele tem se destacado, tanto que está extremamente entrosado com o Yamal, com o Olmo, com o Lewandowski. A ideia é que ele consiga repetir esse mesmo futebol na seleção. Então até por isso o Dorival vai arriscar dar essa liberdade para que ele consiga flutuar, cair pelos lados, chegar para apoiar o atacante principal. Então aqui no meu campo eu gostei. Eu acho que o Bruno e o Gerson são dois jogadores que têm qualidade técnica, sabem marcar, sabem sair para o jogo. E o Rafinha aqui com essa liberdade, eu acho que a gente pode ver até o melhor Rafinha na seleção brasileira. Aqui não tenho o que dizer. Agora, no ataque, para mim, as escolhas do Dorival foram um pouquinho questionáveis e vi que nas redes sociais também muitos não concordaram com a decisão dele. Ele ensaiou o ataque a princípio sem um centroavante. É algo que eu não gosto. Eu acho que a seleção brasileira, até pelos nomes que convocou, João Pedro, agora no caso o Endrick também, se você tem um jogador que sabe fazer a função do 9, eu sempre acho interessante que o Brasil tenha. Isso é importante para você ter um pivô, você ter de fato um cara que tenha a presença de área, tenha o posicionamento do centroavante. As outras seleções fazem isso e costuma funcionar muito bem. Então ele ensaiou a princípio a seleção sem o Endrick e sem o João Pedro. Ele testou um ataque só com jogadores móveis, tendo o Vini Júnior pela esquerda, o Savinho do City pela direita e o Rodrigo como um falso 9. É uma formação ruim? Claro que não, porque você fica com um ataque rápido, onde os jogadores podem mudar de posição. Mas aqui eu quero focar mais na parte do Rodrigo. Por que logo o Rodrigo tem que ser colocado como falso 9? No Real Madrid, que é onde ele tem um destaque absurdo, joga muito bem, ele joga na ponta direita. Então se você tem um cara no nível do Rodrigo jogando muito bem no Real Madrid, por que quando chega na seleção você vai mudar ele de posição? Sabe, pra mim não faz sentido. Eu entendo que o Vini e o Savinho podem ser ótimas opções nas pontas, mas eu manteria o Rodrigo na dele, que é na direita. E teria um centroavante, fosse o João Pedro ou fosse o Endrick. É importante, na minha opinião, ter um jogador que tenha esse posicionamento e de fato seja o centroavante, o camisa 9. O João Pedro é um cara que vem bem no futebol inglês, ele sabe sair da área também para construir jogadas, é um bom finalizador, enquanto o Endrick é um cara que, além da força física absurda que ele tem também muita personalidade. Então, é incrível. A bola procura ele, parece. Depois que a TNT Sport divulgou a provável escalação da seleção brasileira, a ESPN divulgou a informação de que em determinado momento do treinamento de ontem, o Dorival chegou sim a testar a seleção com um centroavante. Aí ele montou o ataque com o Vini pela esquerda,
com o Rodrigo pela direita e aí sim com o João Pedro centralizado, que pra mim seria a melhor opção de momento. Que aí você teria Rafinha, Vini e o Rodrigo flutuando entre si, jogadores de muita velocidade que podem fazer mais de uma função, e o João Pedro para segurar os zagueiros da Colômbia. Eu acho que essa ainda não é a seleção ideal pensando de fato no melhor time do Brasil, mas eu acho que é um time suficiente sim para ganhar da Colômbia, porque a Colômbia tem um bom time, um time bem intenso, até como eu já analisei aqui no canal, mas eu enxergo que jogando em casa e com as peças em grande momento que o Brasil tem condições de ganhar o jogo. É que aquilo, o Dorival precisa encontrar a maneira de fazer esses jogadores que voam nos seus clubes voarem também na seleção. Então agora é o momento do Vini jogar o que joga no Real Madrid, o Rodrigo jogar o que joga no Real Madrid, o Rafinha jogar o que joga no Barcelona, o Savinho jogar o que joga no City, o Bruno Guimarães jogar o que joga no Newcastle, porque aí as nossas chances de vermos uma seleção mais competitiva será cada vez maior. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, o que você aí achou dessa escalação que o Dorival preparou para enfrentar a seleção da Colômbia amanhã? Acha que é um bom time? O que você aí mudaria? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!